O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem e nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem, expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com o óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, podemos estar assentados por um momento. Nesse 15º domingo do tempo comum, a liturgia nos traz, assim como tema principal da liturgia, da palavra, a vocação, o chamado, portanto, a missão. Vocação e chamado. Por isso a primeira leitura de hoje, tirada da profecia de Amós, nos mostra que Amós foi chamado a profetizar. Profetizar no reino de Israel. Sabemos que Salomão, depois de Salomão, o reino de Israel foram divididos em 2 partes. O reino do norte, chamado reino de Israel, e depois o reino de Judá. E lá no reino do norte, era um lugar que se desenvolveu muito, porque ali estava o santuário, não é chamado de Betel, e tinha ali como rei, era Jeroboão II, né? Então ele governava aquela região que era muito próspera, e tinha também o sacerdote Amazias, né, que era o responsável pelas celebrações, pelo culto em Betel. Então, de modo que o rei e Amazias faziam com que o povo dali do reino do norte ficasse ali em Betel, não se dirigissem para o templo em Jerusalém. E por isso havia muitas, injustiças também, razão pela qual este reino do norte, o reino de Israel, se prosperou grandemente às custas de pesadas taxas, de impostos e tantas imposições para que o povo pudesse pagar. Então, até o templo, também se tornou um lugar de exploração dos pobres, dos humildes. Então, Amazias chegou a responder, Amós chegou a responder ao chamado de Deus, para que ele fosse lá e profetizasse. E o que acontece? Amós é como que expulso pelo sacerdote Amazias. Então, respondeu
Amazias dizendo: eu não sou profeta e nem sou filho de profeta. Eu sou um pastor de gado e cultivo o sicômoro. Então isso significa que a resposta de Amazias quer dizer, de Amós, quer dizer: eu não vivo às custas do templo, da exploração, porque, primeiro, eu não sou profeta, eu não sou filho de profeta e não estou a serviço, portanto, dos grandes, dos poderosos. Eu sou apenas um pastor de gado, cultivo o sicômoro. Significa que ele vivia às custas do seu próprio trabalho. E o Senhor chamou-me quando eu tangia o rebanho, e o Senhor me disse: vai profetizar em Israel, o meu povo. Então vemos que a missão, portanto, de profetizar não é nada fácil. Então, o profeta Amós não é um profeta por profissão, mas é um profeta por vocação. E por isso ele enfrenta as autoridades e vai lá denunciar, não é, as injustiças, e ele, portanto, é mal recebido pelo sacerdote e o expulsa de lá, dizendo: vidente, sai e procura refúgio em Judá, onde possa ganhar o teu pão e exercer a tua profecia. Então, vemos que a missão profética comporta muitas vezes, ou quase sempre, não é, a perseguição, a recusa, não é, daqueles que se encontram muito bem estabelecidos na sua zona de conforto. Não era muito prático para Amazias ser sacerdote em Betel, ser conivente com o rei que ali dominava, porque ele recebia, não é, o seu salário, recebia, portanto, os seus tributos. Então, por isso, era muito mais cômodo ele ficar ali e não admitir a profecia, não é, de Amós. Então, ser profeta significa ser homens e mulheres de coragem, não é? É colocar a sua cabeça, não é, sobre a guilhotina, não é? É não ter medo, não é? Porque sabemos que as perseguições virão, não é? E depois, a segunda leitura nos mostra que o que nos anima e nos fortalece a nossa missão também, enquanto profetas, que recebemos, não é, em virtude do batismo, não é? Pelo batismo, nós nos tornamos sacerdotes. Todo batizado é um sacerdote, porque ele participa do sacerdócio não ministerial, mas do sacerdócio real de Jesus, que tem por missão de santificar a própria vida, santificar a família e santificar o mundo. Também recebe a missão profética, que é exatamente esta, de profetizar, de anunciar a boa nova do reino, que salva e liberta, mas ao mesmo tempo denunciar todas as situações de pecado, todas as situações de injustiças, né? Então, por isso o profeta, ele não profetiza a si mesmo, mas ele é o porta-voz de Deus, né? Ele fala em nome de Deus. E de onde vem a sua autoridade de profeta? Vem exatamente, não é, de Deus. Por isso a segunda leitura na carta de São Paulo nos fala que em Cristo ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Então, bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com todas as bênçãos do seu Espírito, em virtude de nossa união com Cristo no céu. Então, em Cristo ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis
sob o seu olhar no amor. Nos predestinou para sermos os seus filhos adotivos, né? Por intermédio de Jesus, conforme a decisão de sua vontade, para o louvor de sua glória. E da graça com que ele nos cumulou no seu bem-amado. Então, de Cristo provém toda a força, toda a coragem para a missão, para o testemunho. Por isso vemos na história da igreja tantos mártires, tantas pessoas que derramaram o seu sangue por causa do testemunho, por causa do Evangelho. Não se acovardaram diante da mensagem, diante da verdade, mas anunciaram com coragem e temor a verdade, a ponto de derramar o sangue, para que brotassem, portanto, a justiça, a fraternidade, um mundo novo. E depois nós temos o Evangelho de São Marcos, que também dentro desse tema, assim como chamou Amós, Jesus também chamou os 12 apóstolos. 12 é um número simbólico, significa totalidade. Deus chamou os 12, assim como eram também as 12 colunas, as 12 tribos de Israel. Então Jesus chamou os 12, representando, portanto, toda a humanidade. Por isso, todos nós também somos chamados. Chamados para quê? Para colaborar com Deus, para fazer com que este mundo, de fato, seja um mundo renovado, um mundo transformado. Então, Jesus chama os 12, e os envia 2 a 2. 2 a 2 significa a comunidade, não é? Então, enviados, portanto, à comunidade, 2 a 2. Ele não envia sozinho os seus discípulos, mas envia 2 a 2, não é? Para dizer que a missão evangelizadora recai sobre a comunidade. E eles recebem o poder. Jesus, portanto, deu o poder sobre os espíritos impuros e recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho. Então é a atitude do despojamento. Não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado. O cajado é o símbolo do poder. Por isso, os bispos, representante dos apóstolos, têm o cajado, que é exatamente o símbolo do poder. Mas não do poder que oprime, mas do poder que significa serviço. Servir a comunidade, servir a igreja, servir os irmãos. Então, o cajado. Não levar nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andasse de sandálias. Sandálias também é o símbolo, portanto, da missão. Andassem de sandálias. E que não levassem 2 túnicas. Então, um verdadeiro espírito de desprendimento, de despojamento. E Jesus disse ainda: olha, quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Não fiquem andando de casas em casas, ou parando nas ruas para cumprimentar quem quer que seja. Às vezes a tentação é de se hospedar, numa casa de alguma pessoa rica, que possa oferecer um bem-estar. Então não fique passando de casa em casa, fique aonde você está, na casa humilde, na casa simples, esteja ali. E também comam daquilo que servirem.
Então, não é buscar o luxo, buscar a ostentação. Por isso, quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. E se algum lugar não vos receberem, vocês forem recusados, e nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. Significa, se numa cidade você for perseguido, for rejeitado, vá para outra. Vá para outra. Não é? Então, sacudir a poeira dos pés como testemunho contra aquela cidade, contra aquela casa ou comunidade que não quiseram ouvir e nem receber os profetas. Então, sacudir a poeira dos pés. Sobretudo porque eles passavam também por territórios pagãos. Então, a poeira ou o barro do território pagão, eles sacudiam os pés, deixavam lá, para não levar para Israel, para não contaminar, não é, Israel, sacudir, limpar os pés. Não é como nós muitas vezes fazemos no interior, não é? E na porta da casa sempre tem um ferro, aonde a gente passa o pé para tirar o barro que grudou, para não levar para dentro de casa o barro, a sujeira. Né? Então, sacudir os pés tinha esse sentido. Eles passavam pelos territórios pagãos. Né? Então, eles sacudiam os pés ao entrarem de novo na terra de Israel. Né? Então, os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Olha aí, a pregação. Pregaram que todos se convertessem. Então, a conversão é mudança. Mudança de vida, mudança de atitudes, mudança até mesmo da concepção de Deus. Às vezes nós temos uma concepção errônea de Deus. Imaginamos um Deus patrão, um Deus severo, um Deus castigador. E Deus não é nada disso. Deus é Pai, Deus é misericordioso. Por isso, nós temos que ser misericordiosos. Como nos diz Jesus, não é? Sede misericordiosos uns para com os outros, assim como o Pai é misericordioso. Não é? Então, a conversão não é? É algo que deve acompanhar a nossa vida, toda a nossa vida, enquanto peregrinamos neste mundo. Somos chamados à conversão, isto é, a mudança. Né? Não uma mudança externa, mas a mudança do coração. E para os judeus, o coração é o centro das vontades, o centro, não é, de todos os impulsos da nossa vida, é o coração. Por isso, converter o coração não é uma conversão externa, mas uma conversão que brote do coração. Né? Então, a pregação consistia exatamente nisso, não é? Na conversão. E depois expulsavam muitos demônios. Eles tinham também a missão de expulsar os demônios. E hoje o demônio tem um nome que nós conhecemos. Né? O demônio pode significar a opressão, tirania, não é? Um poder exacerbado que se define pela linha da força, da imposição e não da solidariedade, da partilha, da comunhão. Então os apóstolos receberam poder, Jesus tinha o poder, mas não um poder para oprimir, mas um poder para servir melhor a comunidade. Então, demônios hoje significa isso também. Oposições, resistências, não é? E tudo aquilo que não contribui para que a vida seja plena. Então, esses são os demônios, não é, que nós conhecemos. Hoje o desemprego, a carestia, a miséria e toda sorte de situações que vai contra a vida. São os demônios. Expulsar
os demônios, né? Também era a missão deles. E curavam numerosos doentes. Olha aí a missão, né, do ministro extraordinário da comunhão eucarística, do ministro da palavra, não é? De assistir os doentes, não é? Pela oração, pela comunhão, não é? E depois, o ministro, evidentemente, ele não pode fazer a unção com óleo, mas também ungindo-os com um óleo, isto é, o sacerdote, não é? E vai, quando chamado, não é? Pelos ministros, para ungir com o óleo da unção, não é? Então, aqui o sacramento dos enfermos, o óleo, e que muita gente tem o medo, né? Quando se fala em ungir a unção dos enfermos, já logo imagina, olha, já está com o passaporte para a morte, não é? E não é isso. A unção é exatamente para fortalecer. A unção é exatamente para perdoar os pecados. A unção. Por isso, São Tiago é muito claro ao dizer isso. Alguém está doente, chame o sacerdote, para que orem sobre eles, imponha as mãos e os unja com o óleo dos enfermos. E se ele tiver algum pecado, então será perdoado. Então a unção não é para a morte, mas a unção é para a vida, né? É para a vida, né? Então isso é muito importante, a gente também ter, não é, em mente esta missão, não é? De atender aos doentes, não é, de nossa comunidade. Então tudo isso está relacionado com a missão. Muitas vezes nós nos sentimos pequenos, frágeis, limitados, não é? Mas existem a preparação para a missão. A primeira preparação é a disponibilidade. Olha, veja Amós. Amós não era um teólogo, não era um homem culto, mas era um trabalhador, um agricultor, criador de gado. E Deus o chamou para ser profeta. Então veja que Deus não chama os mais capacitados, mas capacita aqueles a quem Ele chama. Basta a abertura do coração, basta a disponibilidade para com Deus. Portanto, quando sentirmos chamados, desafiados por Deus para qualquer missão, sejamos de pronto a dizer: aqui estou, Senhor, envia-me. A igreja em saída. Então, que Deus nos ajude a vivermos bem a nossa dimensão missionária, vocacional, que recebemos no batismo, né? De sermos discípulos de Jesus, mas ao mesmo tempo missionários, pregadores da palavra, anunciadores, portanto, da boa nova do reino.